cartas que nós escolhemos para falar nas próximas semanas, elas são bem desafiadoras. Primeiro porque elas são muito repetitivas. Todos falam a mesma coisa, porque o Evangelho é sobre as mesmas coisas, né? Segundo, porque eles não são tão bons escritores quanto Paulo. Paulo, ele tinha um ensinamento muito firme sobre a sua humanidade, e isso contribuía quando ele ia escrever as cartas, e nós nos acostumamos com isso. As cartas de Paulo, elas funcionam assim. Praticamente metade da carta é a parte teórica, e a outra parte é a parte prática, e o final é a saudação. É sempre assim, é uma estrutura. Então é por isso que eu questiono tanto a autoria de Hebreus dada a Paulo, porque não tem essa estrutura. Mas Paulo é fácil de entender, porque nós estudamos muito, mas Pedro diz que ele era difícil de entender na época. Veja que contraponto, né? Mas esses que nós vamos ver nas próximas semanas, que é o livro de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, são livros que foram escritos para aquela época, para os cristãos em geral, para atender a demanda deles. Só que a Bíblia ela funciona assim, por um lado, as coisas são escritas para aquele tempo, mas quando nós lemos hoje, as coisas são também para o nosso tempo. Isso é maravilhoso. É algo que só a Bíblia nos proporciona. Se você lê um capítulo ou um livro da Bíblia, e depois de 5 anos você lê de novo, a sua interpretação, aquilo que você vai ganhar sobre aquele livro é totalmente diferente. Isso só a Bíblia proporciona. E ela nunca deixa de ser atual. Então, de maneira geral, o que essas cartas são? Elas são cartas direcionadas a nós cristãos. Diferente das cartas de Paulo, onde a maioria eram direcionadas a determinadas igrejas, essas cartas são direcionadas aos cristãos em geral. E eu e você, nós somos cristãos, amém? Então essa carta é para nós. Isso é que precisa estar dentro do nosso coração. Porque se nós não acolhemos essas palavras da maneira correta, nós vamos perder a oportunidade que o Senhor deseja de trabalhar em nós por meio dessas palavras. E a carta de Tiago é uma carta onde, diferente de outros livros que nós estudamos recentemente, né? Romanos, você faz um super elogio a Romanos. Antes João, nossa, é o evangelho que eu mais gosto. E Tiago, gente? Tiago fica lá na última prateleira. Ninguém quer falar sobre Tiago. Por quê? Porque Tiago cobra uma responsabilidade forte de cada um de nós. Então, Tiago é um livro duro, porque expõe que nós apenas cremos no Senhor de longe. Mas, no nosso dia a dia, nós não expressamos aquilo que nós cremos. Isso é duro, irmãos. É um evangelho difícil de digerir. Então, nós preferimos, às vezes, deixar ele de lado, mas acho que depois de nós termos a superabundante graça, chegou o momento de desfrutar dessas palavras, com maturidade. Então, são livros que exigem maturidade de cada um de nós, amém? Tiago começa, primeiro, Tiago, ele é dado como o irmão de Jesus, aquele que era responsável pela igreja de Jerusalém. Ele é uma pessoa muito conhecida, porque foi responsável por boa parte da edificação da igreja, que se tornaria a principal igreja daquele primeiro século, que é a igreja em Jerusalém. Então, todo mundo daquela época provavelmente conhecia Tiago. Ele era uma pessoa de muito respeito entre os cristãos da época. E principalmente os judeus que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo. Então, as palavras de Tiago, elas tinham muito peso naquela época, a tal ponto de que Paulo, depois de 3 viagens missionárias, onde nós lemos e consideramos Paulo aquela pessoa super espiritual, ele vai lá e se reporta a Tiago. Tamanha era a autoridade dele. É esse Tiago que nós vamos ler. Não confunda com o Tiago, que está lá, irmão de João, discípulo de Jesus. Não é esse. E outra coisa importante para nós sabermos, antes de entrarmos nessa carta, é que essa carta foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Então, a primeira
fonte confiável quando foram reunir os livros da Bíblia que foi escrita, foi o livro de Tiago. Isso é muito importante, porque quando nós vamos ler o livro de Lucas, Lucas ele fez uma vasta pesquisa para escrever o seu livro. Então, é um livro que bebe de algumas fontes que já haviam na época, sendo sido escritas. Mas Tiago não. Tiago foi o primeiro que teve coragem de escrever uma carta, porque ele sentiu a necessidade de ajudar os cristãos que estavam dispersos. Por isso que ele diz no capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Então, os judeus eles foram dispersos ali. Essa carta provavelmente foi escrita no ano 50, ou seja, 20 anos mais ou menos depois da morte de Jesus. E os cristãos judeus foram dispersos para o mundo todo. E é mais ou menos aquilo que nós fazemos hoje, né? Quando os nossos irmãos estão acompanhando online, é como se nós estivéssemos, entre aspas, enviando uma carta para eles, né? Mas naquela época não tinha internet, nem a câmera, senão Tiago teria muita facilidade. Paulo também. Mas a que eles tinham naquela época eram as cartas. E a vontade de Tiago era ajustar o comportamento do povo de Deus diante da sociedade. Veja, os judeus creram no Evangelho e foram dispersos para as diversas cidades do mundo conhecido da época. E lá eles tinham duas possibilidades. A primeira possibilidade era se adaptar à cultura daquela cidade, com várias misturas, inclusive espirituais, e de comportamento. Ou se manter na linha do verdadeiro Evangelho e, por meio disso, atrair as pessoas para o Evangelho. Veja se não é nossa dinâmica hoje. Nós estamos aqui, todos somos muito santos, né? Tanto é que somos considerados os santos da igreja. Mas quando nós saímos do mundo, nós temos essa opção também. Aqui eu coloco o meu chapéu de irmão da igreja. Quando eu vou para o meu trabalho, eu tiro esse chapéu de irmão da igreja e coloco outro chapéu. Agora eu sou o rapaz do meu trabalho, com as minhas características empresariais. Quando eu vou para a minha faculdade, eu coloco o meu chapéu descolado, porque eu sou um rapaz descolado da faculdade. Não é isso que nós fazemos? Então, não foi diferente naquela época. Eles foram para as diversas cidades e o comportamento deles foi influenciado por aquilo que eles estavam vivendo naquelas cidades. E é isso que Tiago quer ajustar nessa carta. Por isso que essa carta é tão importante para nós hoje. Como tem sido o seu comportamento? Será que o seu comportamento é o mesmo em todos os lugares? Ou ele se adapta de acordo com as situações? Aqui, Tiago vai introduzir alguns conceitos importantíssimos na nossa vida e na nossa carreira cristã. O primeiro deles é que todo cristão tem provações. Você já passou por alguma provação na sua vida? Diferente das pessoas do mundo, toda provação que um cristão passa tem um objetivo centrado na glória de Deus. As pessoas passam no mundo aflições porque estão destinadas à perdição eterna. Mas quando nós somos resgatados, nós continuamos passando por provações. E isso pode nos causar um pouco de dúvidas. Ué, o Senhor não quer o nosso bem? Quer o nosso bem. O Senhor não trataria bem os seus filhos? Muito bem. Por que nós continuamos sofrendo provações? Por que Ele continua nos testando? Aqui no versículo 2 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago realmente não estava batendo bem da cabeça, né? Grande alegria. Talvez se você sabe como vai passar por aquela tribulação, por aquela provação, talvez você sinta um pouco de alegria, um pouco de alívio, mas grande alegria por várias provações?
É difícil, né, irmãos? Veja como muda a nossa cabeça. Será que você está passando por uma provação com alegria? Já é difícil. Com muita alegria? Impossível, irmãos. Humanamente é impossível. Sabendo que a provação, veja aqui, ó, não é qualquer provação. Não é provação porque você desobedeceu a Deus. Não é provação porque você seguiu a sua própria consciência. Não. É a provação da fé. Que vocês têm produz perseverança. Veja que não é qualquer provação. A provação que intensifica a nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos analisar. Essa provação é para intensificar a minha comunhão com Deus? É. Então tem que redundar em alegria, independente da provação que seja. Agora, essa provação está acontecendo porque eu tomei os meus próprios caminhos, então eu tenho que avaliar. Um fato importante que mostra que essa provação provém de sustentar a nossa fé, de aumentar a nossa fé, é que ela produz algo, ela gera algo em nós, que é perseverança. Veja, quando uma provação vem, você recorre ao Senhor, não vem algo sobrenatural dentro de você, e aquela provação cada vez mais se torna menor. Já passaram por isso ou não? E o que é isso? É que o Senhor vai nos dando um fruto dessa provação, que é a perseverança. E quando nós perseveramos, no versículo 4 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. O que é isso, irmãos? É que nós vamos passar pela provação completamente. Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Não é maravilhoso isso? O Senhor, Ele não providencia qualquer provação que não seja para aumentar nossa fé e para gerar mais perseverança. Quando nós entendemos isso, nós temos muita alegria. Enquanto nós não entendemos isso, nós achamos que essa provação é o fim. Ou seja, ela vai nos destruir. Mas quando nós percebemos, essa provação é apenas um meio que o Senhor tem usado para aumentar a minha fé, para que a perseverança surja em minha vida, eu me alegro fortemente. Amém? E como nós entendemos, então, esse processo? Aqui ele diz, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Veja, não é o conhecimento. Olha, eu tive um problema no meu carro furou o pneu. Então eu vou lá, eu já sei como trocar o pneu. Então é uma aprovação, que eu tenho sabedoria, eu vou lá, troco o pneu, 20 minutos, estou de volta na rua. E se você não sabe trocar o pneu? Já complicou. Mas não é esse tipo de sabedoria, não. É a sabedoria vinda de Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e a ela lhe será concedida. Veja, não é qualquer sabedoria, é a sabedoria que provém de Deus. É uma sabedoria diferente. Nós sabemos ou não sabemos resolver os nossos problemas do dia a dia? Sabemos. A maioria dos nossos problemas nós sabemos resolver. As provações vêm e nós sabemos encarar, temos experiência de vida, já passamos por essas provações diferentes e conseguimos passar. Mas existe uma oportunidade de nós recebermos mais sabedoria de Deus. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Veja, quando nós sabemos a quem recorrer, que é ao Senhor, em oração, nós conseguimos extrair disso sabedoria para agir diante da provação.
Você tem levado as suas provações diante do Senhor em oração? Ou você tem resolvido sozinho? Ou tentado resolver sozinho? Em Colossenses 3, 15 a 16, mostra também como essa sabedoria é obtida. Primeira, então, em oração. Assim como o Tiago fala e Provérbios também fala. Mas em Colossenses dá algo mais palpável ainda. Que a paz de Cristo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Veja, existe outra maneira de nós também obtermos a sabedoria de Deus. É na comunhão com os irmãos e é na leitura da palavra de Deus. Veja, em 3 princípios básicos para nós: a oração, a leitura da palavra e a comunhão com os irmãos. Quando nós levamos as provações para esse meio, que é a leitura da palavra, a oração a Deus, temos comunhão com os irmãos, veja como a provação facilmente ela é passada, porque existe vasta sabedoria sendo liberada. Mas o que nós preferimos, né? Nós preferimos passar pelas tribulações sozinhos, pelas provações sozinhos. Nós temos receio, vergonha de ir a Deus, vergonha de ir à palavra, porque a palavra vai nos expor e mostrar que a provação é resultante de um pecado, resultante de uma falha nossa. Nós temos vergonha de nos expor aos irmãos. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele nos dá a sabedoria sem medida. Quando nós temos comunhão com os irmãos nos ajudam sem medida. Quando nós vamos até a palavra nos ilumina e nos mostra o caminho. Mas Satanás tenta nos enganar. Por isso que no versículo 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar é aquele negócio, né? Essa semana está tendo as Olimpíadas, aí teve o surfista brasileiro, era o favorito, né? Chegou na semifinal, era o favorito. Aí ele pegou uma onda e foi muito bem na primeira onda, mas o concorrente dele pegou 2 ondas, que é o mínimo, 2 ondas. E aí ele precisava pegar mais uma onda. E tinha mais de 20 minutos. E não veio a onda. A onda não veio. Esse é o mar. Às vezes agitado demais, às vezes agitado de menos, flutuante, inconstante. Será que o nosso coração é assim, inconstante diante do Senhor, diante das provas? Será que a nossa fé é como o mar? Outro exemplo muito bom do mar são as marés, né? Ora a maré está alta, ora a maré está baixa. Será que às vezes a sua fé está confiante? Ou a sua fé está tímida? Depende do dia. Será que a fé em Cristo é baseada na sua experiência de como você acordou? Ou ela é firme como uma rocha inabalável? Versículo 7. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Não porque o Senhor não pode dar, porque no versículo 5 diz que Ele nos dará generosamente e sem reprovações. Mas no versículo 7 diz: não pense que você vai alcançar alguma coisa do Senhor. Por quê? Por causa do Senhor? Não, por causa da nossa incredulidade. Porque nós somos vacilantes. Versículo 8: sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então nós temos que ter isso como um alerta para nós. Se nós pedimos ao Senhor, vamos confiar que o Senhor nos dará plenamente. Aqui, nós começamos a ver que Tiago, ele tinha muita coisa para falar e pouca tinta no tinteiro. Ele fala: o irmão que tem condição humilde,
glorie-se na sua exaltação. O rico na sua humilhação, porque ele passará como flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Em todos os capítulos ele vai falar sobre a diferença entre o rico e o pobre, e como todos eles devem ser tratados de formas iguais diante de Deus. A verdade, irmãos, é que, assim como a fé, que não pode ser vacilante, a nossa confiança em nós mesmos não pode ser nem baixa demais, ou seja, nós temos que saber que Cristo fez tudo por nós e nós temos isso disponível a nós a todos os momentos. Isso deve ser motivo de alta confiança para nós. Não podemos ser pobres. Ao mesmo tempo, não podemos achar que nós temos tudo e não precisamos recorrer a Deus. Mas a verdade é que nós nos colocamos como ricos e pobres ao longo do nosso dia. Em certas coisas, nós nos achamos pobres. Daí nós contatamos a Deus. Mas em certas coisas, nos achamos abastados e não precisamos de Deus. Aqui ele faz um alerta muito grande. Cuidado, porque as coisas mudam. Aquilo que você julga capaz, qualquer variação pode não ser mais suficiente. Será que você é capaz de confiar em você mesmo para tudo, realmente? Então nós temos que estar muito alertas. E aqui ele volta. Ele fez um alerta sobre a pobreza e a riqueza, e aí ele volta para o assunto que ele estava discorrendo. Bem-aventurado, versículo 12, aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, obrigado, me salvou. Aí, ó. Então agora nós entendemos qual é o propósito de Tiago iniciar a sua carta falando sobre as provações. Porque o objetivo de Tiago não são as provações. O objetivo de Tiago é a promessa. Só que a promessa, ela só vem por meio de provações que geram o aumento de fé, que geram a perseverança, e a perseverança gera a coroação. Nós vamos entender isso melhor lá em Pedro. Pedro vai falar mais sobre isso, com mais firmeza. Mas o que nós precisamos entender é: tudo o que acontece em nossa vida é com esse exclusivo propósito de Deus. Fazer com que nós conheçamos mais Ele, tenhamos mais perseverança para alcançar a coroa. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Assim como Jó, né? Ele fala para o inimigo ir lá tentar Jó, mas ele mesmo não faz nada. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Veja que o problema não está no Senhor, mas está no nosso coração. Então, a cobiça, aquilo que nós almejamos e achamos que é suficiente ou atraente, depois de haver concebido, ou seja, ela trabalha em nosso coração, a cobiça trabalha dentro de nós e ela gera algo. Dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja que perigo é a cobiça. Porque quando nós somos tentados e provados, nós caímos no erro de cobiçar uma solução humana. E ao cobiçarmos uma solução humana, qual é o fim disso? A morte. Então, não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto.
Veja, o que nós precisamos hoje vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que nós precisamos então, irmãos? Mais de Deus. Quando nós recebemos mais de Deus, mais luz. Quanto mais luz, menos mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou. Ele mesmo nos gerou. Segundo seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Ali, eram os primeiros cristãos, gerados por meio da obra de Cristo. Que maravilha! E hoje nós ainda somos esses gerados pela obra de Cristo. Você recebeu uma nova vida, eu também recebi uma nova vida. E essa nova vida, ela tem essas chaves poderosas. Nós não precisamos mais viver como as pessoas no mundo, aflitas diante das provações. Nós podemos nos alegrar profundamente. As pessoas vão olhar para nós e falar, por que você está alegre desse jeito? Não faz sentido nenhum, eu sei exatamente o que você está passando. Mas a sua reação vai ser, seria estranho se fosse de outra forma. Porque eu também sei qual é o propósito dessa aprovação. Veja como muda o nosso comportamento diante dos impasses do dia a dia. É por isso que Tiago aqui vai usar um termo muito forte para nós, que é a prática da palavra. Por muito tempo nós usamos esse termo, a prática da palavra. Afinal, o que é a prática da palavra, irmãos? Vocês sabem essas coisas? Versículo 19. Meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Também um princípio muito difícil, né, irmãos? Nós gostamos mais de falar e gostamos mais de nos irar do que de ouvir. Mas esse é um princípio muito importante para aquele que tem essa nova vida. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a manifestação da fé de Deus em nosso viver. Portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Será que nós temos crido realmente que essa palavra é poderosa? Ou nós conhecemos o poder dessa palavra, mas não trazemos para o nosso dia a dia? Sim, essa palavra é poderosa, mas quando surge algo, eu prefiro eu mesmo resolver na minha força. Que grande poder há em você mesmo? Não é melhor deixar que essa palavra, que foi implantada em nós, trabalhe em nosso coração, e ela é poderosa, e ela age em nosso coração. Por isso, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Veja, quando nós ouvimos uma palavra assim, nós temos duas possibilidades, irmãos. Dizer assim, que palavra boa. E eu volto para casa e não mudo 1 centímetro do meu viver. E tem outra segunda-feira, eu recebo uma aprovação do Senhor. Eu falo, opa, é aqui. Vou levar em oração. Vou ler a palavra. Vou ter comunhão com os irmãos. Pronto, você praticou a palavra. Aquilo que você ouviu se tornou uma prática no seu dia a dia. E o que isso redunde? Redunde em mais fé, e mais próximo da coroa. Que maravilha, né, irmãos? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que se atenta bem à lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, e logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que maravilha, irmãos! Nós podemos ser bem-aventurados
independente daquilo que nós fizemos no nosso dia a dia, porque nós estamos ancorados do Senhor. Aquilo que nós estamos fazendo não é mais de nós mesmos. Não provém mais de nós mesmos, mas provém de uma comunhão íntima com o Senhor, de uma prática da palavra que nós ouvimos e acolhemos. E aqui uma última instrução do capítulo 1 para nós encerrarmos. Se alguém supõe ser religioso, ou seja, o que é um religioso, irmãos? O que afinal é um religioso? Porque a religião é uma palavra pejorativa em nosso meio, né? Mas a religião não é nada mais do que aquele que pratica a palavra. Uai, existem ordenanças dentro da igreja, e aquele que é dedicado a essas ordenanças é alguém religioso. Mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Dois princípios importantes, irmãos. Ajudar o próximo, amar o próximo. E no capítulo 2, isso vai pegar muito pesado em nosso coração. De que adianta você falar assim, que desfrute, irmãos, e despede o seu irmão, se o seu irmão está passando necessidade? De que vale esse evangelho? E é isso que vai tratar no capítulo 2, irmãos. Nós temos preocupação genuína uns com os outros? Ou é apenas de palavras? Outra questão, nós temos nos contaminado com as coisas do mundo? O que é do mundo, é do mundo. Não precisa ninguém, não precisa falar, irmãos, isso é do mundo, isso é do mundo, isso é do mundo, aquilo é do mundo. Precisa? Não. Quando nós somos pessoas espirituais, automaticamente nós sabemos, isso aqui é do mundo. Se você se contaminar com aquilo, saiba, aquilo pertence ao mundo. Aquilo é contaminação. Então, é uma escolha diária nossa. Tiago vai nos dar várias dessas porções. Cabe a nós estarmos atentos. Tiago, depois Pedro, depois João, depois Judas. Várias porções dessas. Pequenas lições de vida. Se nós colocarmos em prática, a nossa vida vai mudar. Amém?